Fazer parte da construção de uma empresa desde o seu começo, participando das dificuldades mais básicas que se pode imaginar, como escolher qual layout de uma planilha vai ser o mais inteligente para o dia, decidir como organizar o produto na prateleira, todas essas realidades dissolvidas na monotonia do dia a dia foram impregnando aos poucos no meu imaginário algumas questões até que óbvias, mas muito interessantes sobre a minha vida pessoal e provavelmente a sua também. E enquanto a gente está nessa conversa, eu vou me arrumando aqui. A forma como eu trabalho, como eu respondo a essas obrigações, diz muito sobre a minha pessoa. Sim, é meio óbvio, porque na realidade, qualquer processo que você participe, seja no seu trabalho CLT, seja autônomo, na faculdade, na maternidade, estão revelando algo sobre você, na medida que a sua atenção percebe nas formas universais contidas nesses processos cotidianos. Em outras palavras, na medida que você entende o famoso aforismo délfico: conhece-te a ti mesmo, dito muito antes de Sócrates, mas eternizado por ele. Eu também comecei a perceber, além do óbvio, uma coisa que me incomodou bastante. Se para minha empresa dar certo, algo que é apenas um auxílio, um pedaço da minha vida, eu preciso ser fiel em cumprir prazos, ter inteligência emocional para lidar com outras pessoas, suportar frustrações de forma prudente, revisar decisões e sustentar escolhas a longo prazo. Com isso, o que seria necessário então para minha vida pessoal dar certo? Ela que é ou deveria ser o meu objeto de maior valor. Esse é o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Mostrar para você que, tentando ser CEO da minha empresa, eu percebi que precisava transportar esse espírito de CEO para minha vida pessoal. E aposto que vai fazer muito sentido para você, mesmo não sendo CEO ou participando do gerenciamento de uma empresa. Eu empreendo há alguns anos. E quem começa sabe que o processo é intenso. Em pouco tempo você aprende o que não aprendeu em anos de vida. Aprende sobre dinheiro, sobre tempo, sobre erros que podem custar caro e decisões que precisam ser tomadas mesmo quando não existe segurança total. No início, eu achava que esses aprendizados ficavam restritos ao trabalho. Era como se existissem duas pessoas distintas: a Vitória CPF e a Vitória CNPJ. A que precisava ser organizada, estratégica e responsável no profissional, e a que podia ser mais solta, mais improvisada no pessoal. Só que essa divisão começou a ruir muito rápido. É claro, né, gente? Essa divisão só estava existindo na minha cabeça. Essas duas realidades sempre estiveram conectadas visceralmente, ao ponto de que uma influenciava a outra o tempo todo. E presta atenção nisso. Quando algo desandava no trabalho, quase sempre era um reflexo direto de como a vida pessoal estava sendo conduzida. Falta de clareza pessoal gerava decisões confusas. Se eu estava cansada, atrapalhava o meu desempenho. Emoções mal resolvidas influenciavam reuniões, conversas com fornecedores, escolha de produtos. E foi nesse ponto que uma pergunta surgiu. Em um dia, no meio de uma leitura: se uma empresa quebra quando é mal gerida, o que acontece com uma vida mal gerida? Daí esse com um pouquinho desse. Na vida pessoal, diferente de uma empresa, a gente começa a passar pano para muitas falhas nossas, né? Atrasos viram fase difícil. Desorganização vira: essa é a minha forma de fazer as coisas. Falta de constância vira: quando der, eu resolvo, não é? E se isso acontece dentro de uma empresa, a empresa quebra. Simples assim. Só que na vida pessoal, a conta chega mais devagar. E talvez seja por isso que a gente aceita pagar por tanto tempo sem perceber o prejuízo. A vida pessoal não declara falência, ela vem com depressão, com perda de amizades, de relacionamento amoroso, uma separação familiar. Ela vai se tornando pesada, confusa, sem uma direção clara. E a gente sente isso no corpo, na mente, no humor e, inevitavelmente, no trabalho. Feito é melhor que perfeito. Bom, agora ficou claro
que essas duas realidades fazem parte de uma única realidade. Partindo desse ponto, como podemos gerir melhor o que mais importa, a nossa vida pessoal? Acho que para começar, podemos fazer uma analogia muito clara. Enquanto eu coloco os acessórios. Nem sei o que eu vou usar. Dá pra usar o colar? Deixa eu ver como é que vai ficar. Não tá feio não. Deixa eu ver. Eita. E aí? Cute ou não? Eu sempre uso o mesmo. Um brinco que eu sou apaixonada. Tem que dar umas diferenciadas também, né? Da mesma forma que uma empresa é formada por departamentos diferentes, com funções diferentes, ferramentas específicas e objetivos próprios, a vida pessoal também precisa ser setorizada para uma maior organização. Quando a gente tenta tratar tudo como uma coisa só, dá uma bagunça na nossa rotina. Você deve saber. Pronto. Isso aqui entra na outra também? Deixa eu ver. Ah, não. Lado errado. Peraí. Foi a partir disso que eu comecei a dividir os meus setores pessoais em grandes áreas, que eu chamo de intenções para a minha vida. Quem assistiu o vídeo do Bullet Journal sabe do que eu tô falando. A vida pessoal, que envolve saúde física, mental e espiritual. A vida social, que envolve família, relacionamento e amizades. E a vida profissional, que envolve propósito, material e contribuição. Você faz a sua divisão. Essa é uma sugestão, tá? De cara, essa estrutura já trouxe muito mais clareza para mim, pois permite eu entender para onde eu estou indo e quais os frutos que eu quero gerar a partir disso. Depois dessa base, eu quero entrar com vocês no ponto alto desse vídeo. Quais coisas eu aprendi sendo CEO, porque eu gerencio uma empresa, mas eu ainda não estou no papel, não vou mentir, mas que esses aprendizados foram transportados imediatamente para minha vida pessoal. São 5 aprendizados e o primeiro eu vou falar com vocês enquanto eu me maqueio. Aprendizado 1. Nenhuma vida cresce sem decisões. No profissional, quando a gente começa a empreender, algumas ilusões caem rapidamente. Uma delas é achar que a empresa só quebra por falta de dinheiro. Na prática, o que mais fragiliza um negócio são decisões ruins, covardes e muitas vezes a ausência de decisão. Você esperar demais, você tentar prever tudo, congelar diante do risco ou seguir sem informação suficiente, custa caro. A minha maquiagem é bem desconexa, mas dá certo pra mim. Eu nem passei protetor solar, esqueci. Eu já hidratei minha pele, tá? Tô pulando algumas coisas porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Na verdade, eu me arrumo mais rápido do que o meu namorado. Sendo bem sincero, é assim. Ele fala assim, caraca, você tá quebrando sua cara. Mas, gente, eu tô agora uma meta, assim, pra 2027. Eu já tô com a meta de 2027. É aprender a me maquiar. Só que assim, eu não tô com tempo esse ano, né? Esse ano eu tenho um monte de outras coisas. Então eu já fiz a de 2027. É isso. Não quer dizer que eu não vou fazer. Quer dizer que eu vou fazer, só não esse ano. Por isso que eu gosto até de colocar listinha assim, ó. Essa daqui é os backup que não coube nesse ano, vai pra 2027. Não sei o que eu tô falando, Na vida pessoal, a questão já não se trata de dinheiro, mas de maturidade moral e sentimental. Escolher um relacionamento amoroso, por exemplo, pode ser uma escolha péssima ou uma escolha formidável. Depende de vários fatores, de como a sua moral está educada a escolher pessoas do bem, se os seus sentimentos estão equilibrados para lidar com os defeitos do outro. Eu adoro isso aqui. Gente, que bagunça! Saibam uma coisa sobre mim. Eu não consigo me arrumar sem ir organizando enquanto eu faço. Eu não sou aquela pessoa que deixa tudo bagunçado enquanto tá se arrumando, não. Eu faço, aí eu me arrumo. Tiro, coloco no lugar. Eu não consigo. Quando, por exemplo, eu tenho que ir correndo, tenho que escolher, eu vou lá, coloco a roupa e já dobro ela assim. Não. Decidir é um ato obrigatório para você crescer na vida como um todo. O que me parece muito verdadeiro, vendo pela lente empresarial, é que decidir só faz a vida crescer quando o indivíduo se apaixona pela coragem de aceitar as consequências das suas escolhas e cria um certo prazer de se preparar para os problemas que podem surgir no meio do caminho. Essa base da Oceania é maravilhosa, eu vou colocar ela aqui no link, junto com outras coisas. Se falta alguma coisa aí, vocês me pedem. Deixa eu passar um pouco aqui. Se você tem uma empresa pequena com pouco dinheiro no bolso, mas
não tem medo de decidir, mesmo que as consequências sejam problemáticas, a sua empresa cresce, porque existe uma preparação para escolher. Não estou falando de tomar decisões impensadas. Agora, se você tem uma vida pessoal confusa ou sem propósito, a partir do momento que você decide tomar decisões difíceis, como amizades, gostos, hábitos, pensamentos, um horizonte de ânimo vai aquecer o seu coração. Agora vamos para o meu aprendizado número 2. Eu acabei de falar sobre decisões, certo? Mas é impossível você ter esperança de tomar boas decisões se você estiver infectado pela doença fatal da imprudência. A forma mais fácil que eu tenho para te fazer entender esse conceito seria tipo um dicionário invertido, onde os significados estão todos errados. Você percebe que quando a gente escuta alguém chamar outra pessoa de imprudente, sempre é porque alguém inverteu o valor ou o significado correto de algo? Por exemplo, como aquele cara foi imprudente andando bêbado a 90 por hora numa rua de bairro em pleno dia? Ou como pode uma pessoa ser tão imprudente e gastar o dinheiro do aluguel em casa de aposta? No dicionário do bêbado, encher a cara e voltar para casa dirigindo significa nada vai acontecer, eu tô de boa, tô bem para dirigir. E no caso do apostador, ele define apostar o dinheiro das contas vitais dele como um investimento. Tudo errado. Nos negócios, não se pode confiar em imprudente. Eu vi gente comprando produto só porque teve indicação de um youtuber, sem considerar margem de contribuição, recorrência de fornecedor e etc. Curiosamente, na vida pessoal, a prudência é a chave para os problemas e para você mudar a sua vida da água pro vinho. Quer parar de brigar à toa com o seu parceiro? Parar de gastar o seu dinheiro com besteira? Então, você coloca no seu dicionário interior os significados e os valores corretos de cada coisa. E aí você vai ver a mágica acontecer. Agora nós vamos para o aprendizado número 3. Investir no seu maior ativo. Sabe qual é o seu maior ativo? Deveria saber. Empresas saudáveis sabem exatamente onde está o seu ativo principal. E é por isso que elas investem em ferramentas melhores, estratégias mais claras, capacitação constante e, quando necessário, uma ajudinha externa. Existe uma visão de longo prazo que orienta onde o dinheiro, tempo e energia devem ser alocados. Quando eu trouxe essa lógica para minha vida pessoal, uma dúvida surgiu. Se eu sou o ativo principal da minha própria vida, onde eu estou investindo de verdade? Aqui eu percebi uma incoerência clara. Eu me dispunha a investir em cursos, métodos, ferramentas para o meu trabalho, mas eu tratava como secundárias coisas básicas que sustentam qualquer projeto a longo prazo. O estresse constante, a alimentação feita no improviso, a leitura sempre sendo deixada para depois, o descanso sendo tratado como um prêmio e não como uma necessidade. Nenhuma empresa prospera quando o seu principal ativo opera no limite o tempo todo. Ainda assim, na minha vida pessoal, eu achava razoável esperar clareza, energia e boas decisões em uma estrutura que estava constantemente sendo negligenciada. Pensa um pouco o que na sua vida você está negligenciando. Quando eu comecei a alinhar os investimentos pessoais na mesma lógica que eu aplicava na empresa, algo se reorganizou. O dinheiro passou a ser destinado com mais intenção. O tempo deixou de ser consumido apenas pelo urgente e a minha energia ganhou mais constância durante os dias. E não foi uma mudança radical e nem rápida, tá? Foi uma simples correção de rota, feita aos poucos, mas que sustentou tudo o que veio depois, inclusive o trabalho. Bom, terminei de me arrumar, agora eu vou passar um perfume e aí a gente conversa em outro lugar. Hoje vamos dessa colônia maravilhosa, ótima pro dia, porque hoje está um calor. Bom, vamos sentar um pouco pra gente falar do aprendizado 4 que eu tive. Direção sustenta o cotidiano. Uma coisa que o trabalho me ensinou bem cedo
é que ninguém toma boas decisões no escuro. Dentro de uma empresa, ter visão não é um quadro bonito na parede. Ela orienta decisões, prioridades, cortes e investimentos. Existe planejamento estratégico, metas macro, revisões periódicas. Na vida, a ausência dessa direção é confundida com liberdade. A gente vai vivendo conforme o dia pede, resolvendo o que aparece, reagindo ao urgente. Só que depois de um tempo, surge uma sensação estranha de cansaço sem progresso, de movimento sem um avanço real. Quando eu comecei a pensar a vida com a mesma seriedade estratégica que eu penso no trabalho, fez muita diferença. E não porque tudo ficou controlado, mas porque as decisões passaram a conversar entre si. O que eu faço hoje começou a fazer sentido com o que eu quero construir no médio e no longo prazo. Ter intenções claras para o ano e revisá-las com honestidade trouxe uma tranquilidade muito parecida de quando uma empresa finalmente sabe para onde ela está indo. O dia a dia fica muito mais leve quando existe uma lógica sustentando as nossas escolhas. Mesmo quando algo sai do plano, que acontece muito, existe um eixo para voltar. Por exemplo, se eu tenho uma meta macro na minha empresa de faturamento do ano, por que não ter uma meta pessoal de reserva de emergência? Se eu planejo o meu crescimento profissional, por que não planejar minha saúde, relações, religião? É isso que eu planejo no meu bullet journal quando eu falo das minhas intenções para minha vida pessoal. Não como metas engessadas, mas como um norte que evita que eu viva meses inteiros no improviso. Vamos agora para o último aprendizado, de número 5, o trabalho silencioso da constância. No começo de qualquer empresa, entusiasmo resolve muita coisa. Ele dá energia, coragem, movimento, mas ele não sustenta nada por muito tempo. Em algum momento, o que mantém o negócio de pé é a coragem de continuar mesmo quando a empolgação diminui. E na vida acontece exatamente o mesmo. A gente costuma buscar coragem para agir, clareza total para começar, motivação alta para sustentar as mudanças, e quando isso não vem, a vida entra em um ciclo de adiamentos. Nada explode de uma vez, mas as coisas vão se perdendo aos poucos. O que eu aprendi empreendendo é que constância não nasce da emoção certa, mas de acordos bem feitos consigo mesmo. Pequenos compromissos possíveis, respeitados com seriedade, mesmo naqueles dias comuns. Na verdade, especialmente neles. Esse aprendizado virou um vídeo inteiro. Eu falo sobre como ter uma rotina que dá vontade de seguir, enquanto eu asso uns cookies deformados. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Bom, e isso muda completamente a relação com a nossa própria vida. O progresso deixa de depender de picos de energia e passa a se apoiar em uma estrutura simples, repetitiva, sustentável. Assim como numa empresa saudável, não são os grandes saltos que garantem o crescimento, mas a continuidade silenciosa daquilo que funciona. Quando isso entra, a vida deixa de ser um projeto sempre sendo começado e passa a ser algo com uma construção real. Tudo isso que eu compartilhei aqui veio da prática de tentar manter um negócio em pé, enquanto eu percebia o quanto isso exigia de mim como pessoa. Veio do choque entre aquilo que eu cobrava da minha empresa e aquilo que eu tolerava na minha vida pessoal. Ser CEO da sua própria vida não tem a ver com controle excessivo ou ter metas mirabolantes. Tem a ver com assumir que a vida também responde à forma como você a conduz, que escolhas claras, repetidas, criam trajetórias. Essa conversa não se encerra aqui. Na verdade, ela só faz sentido se você continuar prestando atenção nas revisões semanais, nas intenções que a gente escreve e reescreve, nos ajustes silenciosos. Se você quiser aprofundar essa parte prática de planejamento pessoal, eu indico você assistir o vídeo do Bullet Journal. É lá que essa reflexão ganha corpo, ganha planejamento, ganha constância. Tá aqui no link e aqui no card. E se esse papo fez sentido para você, se inscreve no canal para acompanhar as próximas conversas que a gente vai ter esse ano sobre a gente organizar a vida com mais clareza e menos improviso. Te vejo logo!